A manhã de 12 de setembro de 1992 começou como tantas outras no bairro Cajuru, em Curitiba. Nada no ar indicava que aquele seria um dos dias mais sombrios na história da família Just. O sol ainda nem tinha tocado as janelas quando Maristela, com apenas 21 anos, levantou da cama para iniciar sua rotina. Era uma jovem disciplinada, responsável, dessas que cuidam da própria vida com rigor, sem atrasos, sem improvisos. O despertador tocou cedo, como sempre, e ela se levantou com a tranquilidade de quem sabia exatamente o que fazer. A casa ainda estava silenciosa, com aquele ar gelado típico das manhãs curitibanas. Maristela caminhou até o banheiro, arrumou o cabelo com cuidado, colocou a roupa que tinha separado na noite anterior, e ajustou a pequena bolsa onde carregava documentos e itens essenciais do dia a dia. Era sábado, dia de trabalho na clínica de fraturas Nossa Senhora de Fátima, no centro da cidade. Mesmo sendo fim de semana, ela não abria mão da pontualidade. Na cozinha, enquanto tomava o café da manhã, trocou as despedidas de sempre com a família. Não houve pressentimentos, não houve estranhamento, não houve nenhum gesto que dissesse que aquele seria o último momento deles juntos. A normalidade é traiçoeira, muitas tragédias começam assim, silenciosamente, escondidas dentro de rotinas previsíveis. Depois do café, Maristela saiu de casa e fechou o portão com o barulho metálico de sempre. A rua ainda estava acordando. O sol nascia devagar, pintando o bairro com aquela luz pálida do início do dia. Ela conhecia cada centímetro daquele trajeto, as casas alinhadas, os cachorros que latiam atrás das grades, o barulho distante de motores dando partida, e os passos apressados de trabalhadores que, como ela, pegavam o ônibus naquele horário. O caminho até o ponto era curto, curto demais para permitir tantas perguntas. Mas, naquele dia, esse pequeno trajeto se transformou em um espaço de desaparecimento absoluto. Maristela saiu andando com passos firmes. A família a viu atravessar a rua, caminhar na direção de sempre, seguir pelo mesmo percurso que fez por anos. Era apenas mais um sábado comum até deixar de ser. Em algum momento entre a porta da casa e o ponto de ônibus, ela desapareceu, sem testemunhas, sem barulho, sem sinais de luta, sem nenhum elemento que chamasse a atenção de alguém. O ônibus passou no horário habitual, e, como sempre, os motoristas lembram de quem embarca com frequência, especialmente nos fins de semana, quando o fluxo é menor. Mas naquele sábado, Maristela não estava lá. Ela não embarcou, não desceu no terminal, não apareceu para trabalhar. A cadeira onde sempre se sentava na clínica permaneceu vazia. No trabalho, o estranhamento começou tímido. Talvez ela estivesse atrasada. Talvez tivesse perdido o ônibus. Talvez tivesse se sentido mal. Mas Maristela nunca faltava sem avisar. Quando a manhã avançou e ela ainda não tinha dado sinal, os colegas decidiram ligar para a casa dela. Essa ligação, simples na superfície, marcou o início de um pesadelo que duraria 3 décadas. A família, ao atender o telefone, descobriu ali, naquele instante, que algo estava muito errado. Eles acreditavam que Maristela já estava no trabalho havia horas, mas não estava. E ninguém sabia onde ela estava desde o momento em que saiu de casa. A partir desse ponto, tudo mudou. A mãe largou o que estava fazendo, saiu para a rua, percorreu o trajeto até o ponto de ônibus com o coração acelerado. Não encontrou nada, nenhum objeto, nenhuma pista, nenhuma pessoa que tivesse visto algo em comum. Era como se a filha tivesse atravessado um portal invisível. O dia virou tarde, a tarde virou noite, e o frio da preocupação começou a se tornar desespero. Aquela ausência, que no início parecia apenas um atraso, agora se tornava insuportável, pesada, anormal. E conforme o relógio avançava, a percepção se transformava em certeza. Maristela não voltaria para casa naquela noite. A madrugada chegou trazendo angústia. Naquele sábado, em um intervalo de poucos minutos, uma vida inteira mudou. Maristela desapareceu em um trajeto tão pequeno que parecia impossível sumir ali. Mas desapareceu. E, naquele momento, ninguém imaginava que o destino dela já estava selado, e que a resposta para sua ausência seria encontrada poucos dias depois, sem que ninguém percebesse. A notícia do desaparecimento se espalhou pelo bairro Cajuru, antes mesmo do amanhecer seguinte.
E, à medida que as horas passavam sem qualquer sinal de Maristela, a angústia inicial se transformava em mobilização. A família começou como quase todas começam, ligando para amigos, colegas, vizinhos, hospitais, tentando qualquer coisa que pudesse fazer sentido. Cada ligação que caía na caixa de entrada, cada resposta negativa, cada não vimos, cada não passou por aqui apenas reforçava a sensação de que algo inexplicável havia ocorrido. Ainda assim, naquele primeiro dia, havia esperança. Uma esperança teimosa, insistente, alimentada por um pensamento que a família repetia quase como mantra. Ela deve estar em algum lugar, talvez presa no trânsito, talvez alguém esteja ajudando, talvez tenha sido assaltada e esteja tentando voltar. O ser humano, por sobrevivência, cria explicações reconfortantes para suportar o insuportável. Mas essas explicações começaram a ruir rapidamente. No domingo pela manhã, a família decidiu registrar o desaparecimento na polícia. E aqui começam os primeiros sinais de falha, pequenos no início, mas devastadores no conjunto. Nos anos 90, registrar um desaparecimento não era apenas burocrático. Era quase uma negociação. As autoridades frequentemente pediam para esperar 24 horas, às vezes 48, porque adultos podem ir embora por vontade própria. A família insistiu que Maristela não era esse tipo de pessoa, que ela tinha trabalho, obrigações, rotina, compromisso, que ela não desapareceria sem motivo. E, ainda assim, o caso não provocou a mobilização imediata que teria sido essencial. Enquanto isso, a família fez o que muitas famílias fazem, movida pelo amor e pelo desespero. Começou a andar pelo bairro distribuindo a foto de Maristela impressa às pressas, em papel simples, com a descrição escrita à mão. A cada padaria, mercado, farmácia e ponto de ônibus, deixavam um cartaz. Um pequeno retrato de uma jovem de 21 anos, que prometia no olhar tudo o que a vida ainda não tinha permitido que ela vivenciasse. Algumas pessoas diziam ter visto alguém parecida, outras sugeriam caminhos. Mas, ao seguir esses supostos rastros, tudo se desfazia em nada. Eram ilusões, ruídos, ecos de uma busca que não encontrava chão. O esforço era enorme, quase heróico, mas a realidade era que ninguém sabia de nada. Ninguém tinha visto Maristela depois daquele sábado de manhã. E, enquanto a família caminhava pelas ruas, acreditando que ela ainda estava viva e precisando ser encontrada, algo terrível estava acontecendo a poucos quilômetros dali, algo que mudaria para sempre o destino do caso e revelaria, anos depois, uma verdade que esmagaria o coração de todos. Porque, naquele mesmo período, enquanto a família procurava, a polícia encontrava um corpo no Rio Iguaçu. Um corpo feminino, jovem, sem documentos, sem identidade, sem nome. Um corpo que seria enterrado como indigente. Um corpo que já poderia ter encerrado o tormento da família Dias se tivesse sido associado ao desaparecimento de Maristela. Mas não foi. A família, naquele momento, não sabia disso. A polícia não fez a conexão. Os sistemas da época não tinham como cruzar dados de forma eficiente. E assim, enquanto a família colava cartazes e batia de porta em porta, a tragédia já estava resolvida do ponto de vista factual, mas completamente invisível do ponto de vista humano. Por dias, semanas e depois meses, a rotina da busca se tornou parte da vida. O desaparecimento deixou de ser um evento e virou um estado permanente. As conversas em casa mudaram. O silêncio aumentou. Os sorrisos diminuíram. A mesa de jantar ganhou um vazio que ninguém conseguia fingir que não existia. E a pior parte, ninguém sabia que, naquele exato período, a história de Maristela já havia sido registrada em outro lugar, de outra forma fria, técnica, sem nome, aguardando por um reencontro, que só aconteceria 3 décadas depois. A família procurava desesperadamente alguém que, sem saber, já não estava mais viva. E essa é uma dor que não se descreve, é um sofrimento que se prolonga porque o sistema falha, porque a informação não circula, porque os processos são lentos, porque vidas reais ficam presas na burocracia, enquanto o tempo continua avançando, implacável. A partir daí, o desaparecimento de Maristela deixa de ser apenas uma ausência. Ele se transforma em um abismo emocional que engole anos inteiros da vida de uma família. Os primeiros meses após o desaparecimento transformaram completamente a dinâmica emocional da família Jest.
O que antes era uma casa cheia de movimento, conversas e planos para o futuro, agora se tornava um ambiente pesado, onde cada pequeno detalhe era reinterpretado pela ausência de Maristela. A rotina perdeu sentido. Nada parecia suficientemente importante quando, no fundo, o que todos realmente desejavam era acordar de um pesadelo que não terminava nunca. A mãe, especialmente, entrou em um estado de vigília permanente. Dormia pouco, comia pouco, vivia à base de café e angústia. Cada vez que o telefone tocava, ela corria para atender, mesmo de madrugada, com a esperança brutal de que fosse alguém dizendo "achamos". E, a cada vez que não era, precisava lidar com a frustração que se acumulava como camadas de dor. A família inteira começou a caminhar em círculos, literalmente e emocionalmente. Refaziam o trajeto inúmeras vezes, repetindo os mesmos passos que Maristela deu naquela manhã. Observavam detalhes minúsculos, como se alguma placa, algum portão, alguma árvore pudesse guardar uma pista que ninguém tinha visto. O desespero transforma pessoas comuns em investigadores improvisados, e esse processo é cruel, porque nunca se sabe em qual direção olhar. Em paralelo, a polícia mantinha uma postura fria e burocrática, típica da época. O caso não foi tratado como prioridade. Faltava aparato, faltava integração, faltava vontade. O desaparecimento de um adulto, principalmente mulher, era cercado pelo mito cruel de que ela deve ter ido embora por conta própria. Essa frase, repetida por alguns policiais da época, feriu a família profundamente porque eles sabiam quem Maristela era. Sabiam que ela jamais fugiria sem deixar rastros, sem comunicar nada, sem levar suas coisas, sem avisar no trabalho, sem buscar ajuda. Essa hipótese era uma afronta, uma tentativa disfarçada de encerrar o caso antes mesmo de investigá-lo. Enquanto isso, a vizinhança se mobilizava. Pessoas ofereciam depoimentos, relatavam possíveis avistamentos, sugeriam hipóteses. Mas nada segurava, nada conectava, tudo evaporava. Cada pista parecia promissora no começo, mas se desmontava horas depois, deixando apenas frustração no lugar de esperança. A família também enfrentou a fase das falsas esperanças. Em casos assim, sempre surge alguém dizendo ter visto uma pessoa parecida em outra cidade, outro bairro, outra situação. Pessoas bem intencionadas, porém equivocadas. E em algumas ocasiões, pessoas mal intencionadas, buscando atenção ou brincando com o sofrimento alheio. A família Just recebeu ligações anônimas, bilhetes estranhos, relatos contraditórios. Cada nova informação era uma explosão emocional, uma subida violenta seguida de uma queda ainda mais dolorosa, quando se descobria que tudo era falso. E tudo isso acontecia enquanto, em um outro canto da cidade, havia um corpo de mulher não identificado, enterrado na condição mais desumana possível, indigente. Ele tinha sido resgatado do rio Iguaçu poucos dias após o desaparecimento, mas, como não havia documentos nem sinais óbvios de identidade, o caso foi arquivado sem cruzamento com desaparecidos. Não porque alguém não ligasse, mas porque o sistema não era capaz de ligar. Essa falha estrutural, essa distância absurda entre as duas pontas da mesma história, é talvez a parte mais cruel do caso. A família buscava. A polícia dizia que investigava. A cidade se mobilizava. E, ainda assim, a resposta estava ali, próxima, quase ao alcance, mas completamente invisível devido à falta de tecnologia e de procedimentos básicos. Conforme os anos foram passando, a casa de Maristela começou a se transformar. A família mantinha o quarto dela o mais intacto possível. A cama arrumada, as roupas dobradas, objetos pessoais preservados como se fossem relíquias. Não por apego cego, mas por esperança. Uma esperança silenciosa que dizia: se ela voltar, precisa encontrar tudo como deixou. Essa espera foi se tornando parte da existência da família. Eles aprenderam a viver com a ausência. Não aceitar, mas conviver. Datas especiais se transformaram em feridas, aniversários, natais, ano novo, todos marcados por uma cadeira vazia e um silêncio desconfortável quando alguém perguntava o que iriam fazer naquele ano. A mãe de Maristela guardava fotografias como quem guarda oxigênio. Ela dizia que, enquanto lembrasse da filha, enquanto visse o rosto dela, enquanto repetisse o nome dela todos os dias, Maristela continuava viva de alguma forma, nem que fosse apenas dentro da memória da família. O tempo, porém, não diminuiu a dor.
apenas a reorganizou. E à medida que os anos viraram décadas, o desaparecimento se transformou em uma sombra permanente, um espectro emocional que acompanhava cada membro da família, onde quer que eles fossem. E o mais cruel é que, durante todo esse tempo, ninguém sabia que a resposta estava enterrada, catalogada, esquecida, a poucos quilômetros dali. Uma verdade silenciosa, esperando 3 décadas para finalmente emergir. Com o passar dos anos, a busca por Maristela deixou de ser apenas uma ação, e se transformou em uma segunda identidade da família Jest. Eles não eram mais apenas mãe, irmãos, parentes. Tornaram-se guardiões de uma ausência. Carregavam o desaparecimento como quem carrega um peso que nunca pode ser colocado no chão. E, mesmo quando a vida tentava seguir, quando obrigações chamavam, quando o cotidiano exigia presença, o pensamento sempre voltava ao mesmo ponto: onde ela está? O bairro Cajuru também envelheceu junto com essa história. Casas foram reformadas, vizinhos se mudaram, crianças cresceram, mas o caso continuou vivo como uma lembrança coletiva. Sempre que alguém novo chegava à rua, os mais antigos comentavam: aqui, muitos anos atrás, uma moça desapareceu indo para o trabalho. Era como se o sumiço tivesse se impregnado no solo, transformando aquele trecho de calçada em um lugar marcado pela ausência. A mãe de Maristela, com o tempo, desenvolveu uma espécie de intuição aguda. Ela prestava atenção em rostos desconhecidos, observava caros estranhos, ouvia histórias com uma intensidade quase sobre-humana. Qualquer notícia de corpo encontrado em qualquer parte de Curitiba fazia o coração dela acelerar. Ela ligava para delegacias, jornais, hospitais, ao IML. Às vezes recebia respostas, às vezes não, mas ela nunca deixava passar. O desaparecimento de um filho transforma o instinto materno em algo feroz, indomável, e enquanto a família insistia, a investigação oficial praticamente estagnava. Não havia atualizações concretas, não havia novas linhas de investigação, não havia tecnologia que ajudasse. A burocracia engoliu o caso como tantos outros daquela década. A polícia, sobrecarregada e limitada pelos recursos da época, acabou deixando o caso enfraquecer não por maldade, mas porque o sistema era falho desde a base. Entretanto, mesmo sem avanços formais, rumores surgiam de tempos em tempos. Alguém dizia ter visto uma menina parecida entrando em um carro, outro afirmava tê-la visto embarcando em um ônibus para outra cidade. Histórias assim, sem consistência, sem testemunhas confiáveis, sem detalhes sólidos. Mas para a família, eram pequenas fagulhas de esperança. Eles investigavam todas, mesmo as absurdas, mesmo as improváveis, mesmo as contraditórias. É impossível para uma família escolher ignorar a possibilidade, por mínima que seja. O sofrimento do "e se" é insuportável. A ausência prolongada também trouxe desgaste emocional e psicológico. A mãe de Maristela começou a desenvolver hábitos compulsivos. Deixava a porta da frente destrancada até tarde da noite, caso a filha voltasse. Dormia no sofá para ouvir qualquer ruído na rua. Evitava viajar, evitava mudar de endereço, evitava até alterar móveis na casa, como se tudo tivesse que permanecer igual para quando Maristela retornasse. É como se o desaparecimento tivesse feito o tempo parar dentro da casa enquanto continuava implacável lá fora. Os irmãos, por sua vez, enfrentaram um tipo diferente de sofrimento. Cresceram sob o impacto de um vazio constante, uma ferida que nunca cicatrizava. A ausência da irmã mais velha se tornou referência, sombra, silêncio. Eles aprenderam desde cedo que a vida pode virar de cabeça para baixo sem aviso, e isso moldou a personalidade deles para sempre. Com o passar dos anos, os cartazes de desaparecida deixaram de ser substituídos com a mesma frequência. Alguns se desgastaram ao sol, rasgados pela chuva, arrancados pelo vento. A vida do bairro seguiu em frente, mas a da família Jest não. A dor deles não tinha calendário, não tinha data de validade. Era uma dor que se reciclava ano após ano, aniversário após aniversário, Natal após Natal. E enquanto tudo isso acontecia, enquanto a família caminhava por décadas carregando uma busca que parecia infinita, a verdade permanecia exatamente onde sempre esteve, sepultada como indigente, registrada como desconhecida, arquivada em páginas amareladas de um laudo do AUML. Era como se o destino tivesse partido a história de Maristela em 2 caminhos paralelos. De um lado,
a família percorrendo a cidade atrás de respostas. Do outro, as respostas enterradas, silenciosas, intocadas. Dois mundos que só se encontrariam 31 anos depois, quando a ciência, finalmente, alcançaria o atraso do passado. Os anos viraram décadas, e com o tempo a busca deixou de ser apenas uma prática diária da família, ela se tornou um modo de existir. Era como se todos os dias tivessem aprendido a viver em função de duas realidades paralelas: a vida que continuava porque precisava continuar, e a vida que parou em 1992, no exato instante em que Maristela saiu de casa, e nunca mais voltou. O caso nunca ganhou grandes reportagens, nunca virou manchete de jornal, nunca provocou uma mobilização pública massiva. Ao contrário, ele foi se tornando um daqueles desaparecimentos silenciosos, que o sistema vai engolindo por falta de recursos, falta de tecnologia e, principalmente, falta de prioridade. Mas, dentro da família, o silêncio nunca existiu. A ausência falava diariamente e alto. A mãe de Maristela envelheceu esperando. Cada ruga nova carregava uma década de angústia. Uma mãe que perde um filho vive um luto. Uma mãe que perde um filho e não sabe onde ele está vive algo muito mais cruel. Ela vive uma tentativa interminável de negociar com o impossível. A cada dia que passava, a mãe reconstruía mentalmente o trajeto da filha, refazia hipóteses, imaginava cenários, repassava detalhes. E esse processo repetitivo virou parte da identidade dela. Era quase uma meditação dolorosa, uma forma de manter a filha viva dentro da memória. Ela dizia que sonhava com Maristela. Às vezes a via entrando pela porta, como se nada tivesse acontecido. Outras vezes a via perdida, pedindo ajuda. E quando acordava, entre a realidade e o sonho, havia apenas aquele vazio que parecia crescer mais a cada ano. Os irmãos, já adultos, carregaram outro tipo de trauma. Crescer sob a sombra de um desaparecimento cria uma sensação constante de insegurança. Eles desenvolveram um comportamento protetor excessivo, medo de perder outras pessoas, medo de repetir a história. O desaparecimento moldou suas formas de amar, de confiar e até de planejar o futuro. Perderam a inocência cedo demais. A família também sofreu com algo que raramente se fala: o julgamento dos outros. Em casos longos como esse, sempre surge alguém disposto a emitir opinião sem entender nada. Teorias absurdas, comentários insensíveis, especulações gratuitas. Algumas pessoas insinuavam que Maristela tinha fugido voluntariamente, ou que tinha decidido recomeçar a vida, ou até que teria sido vítima de algo que, com o tempo, seria impossível investigar. Cada comentário desse era uma facada. Porque, para quem procura, qualquer dúvida lançada sobre a própria vítima é uma forma de assassinato moral. Enquanto isso, a cidade mudava. O rio Iguaçu continuava ali, passando silencioso, carregando segredos que ninguém imaginava. O local onde o corpo foi encontrado em 1992 continuava sendo parte da paisagem, sem nenhuma placa, sem nenhum aviso, sem nada que lembrasse que ali, 3 décadas atrás, a história de uma jovem acabou de forma brutal. A vida pública é assim, esquece rápido. Só quem vive a dor é que permanece preso ao passado. E foi assim que o desaparecimento de Maristela se transformou num daqueles casos em que o tempo vira o principal inimigo. Quanto mais os anos passam, mais as pistas se perdem. Quanto mais tempo passa, mais a memória das testemunhas se distorce. As versões mudam, os detalhes evaporam, o mundo segue mas a dor não. A verdade, no entanto, é que o caso nunca esteve realmente frio. Não para a família. Para eles, ele queimava todos os dias. Ainda assim, algo estranho acontecia ao longo dos anos. Mesmo diante de tanto sofrimento, de tanta incerteza, a esperança nunca morria totalmente. Era uma chama frágil, quase apagando, oscilando, mas nunca extinta. Era como se, no fundo da alma, a família acreditasse que, de alguma forma, a história ainda teria um desfecho. Bom ou ruim, não importava contanto que fosse um desfecho. E, ironicamente, esse desfecho não viria através de uma grande descoberta policial, nem de uma testemunha que apareceu décadas depois, nem de uma confissão tardia. Ele viria pelo único elemento capaz de atravessar o tempo sem se deteriorar emocionalmente: a ciência. No início dos anos 2020, o Paraná começou um projeto silencioso, quase burocrático, mas com um potencial gigantesco:
revisar corpos não identificados através de DNA. Um projeto que, para muitos, parecia apenas parte da modernização dos arquivos, mas que, para algumas famílias, seria o fim de uma espera capaz de destruir qualquer pessoa. E foi exatamente esse projeto que, sem a família saber, começaria a puxar lentamente o fio solto da história de Maristela, preparando o terreno para a revelação que viria. Foi em 2022, 3 décadas após o desaparecimento, que a história de Maristela começou, finalmente, a se mover de novo. E o mais impressionante é que isso não aconteceu por causa de uma nova denúncia, nem por uma testemunha reaparecida, nem por alguma reviravolta policial. Começou de forma quase invisível, dentro de um laboratório silencioso, com luzes brancas, tubos de ensaio, máquinas que ninguém vê, e técnicos que passam os dias lidando com números e fragmentos, não com histórias completas. O Instituto Médico Legal do Paraná tinha iniciado um projeto de identificação de corpos antigos, aqueles enterrados como indigentes, guardados em arquivos esquecidos, catalogados em papéis amarelados, que ninguém revisava havia décadas. A ideia era simples e, ao mesmo tempo, revolucionária: coletar DNA das famílias que tinham parentes desaparecidos e cruzar com amostras de corpos arquivados nos anos 80, 90 e 2000. Era o tipo de projeto que só existe porque a tecnologia finalmente tinha alcançado um nível que permitia extrair material genético, até de ossos muito degradados, algo impensável nos anos 90. Nos primeiros anúncios públicos, poucas famílias acreditaram que realmente daria em algo, mas a família Gest acreditou. Eles tinham aprendido, ao longo de 31 anos, que qualquer possibilidade, por menor que fosse, era melhor do que nenhuma. Quando a polícia científica anunciou que recolheria DNA de parentes de desaparecidos, a família foi. Não faltou ninguém. O processo foi rápido, quase frio: preencher um formulário, assinar documentos, entregar saliva em um tubo estéril. Durou poucos minutos. Mas, para eles, aquele gesto tinha o peso de um século. Era como se estivessem entregando ao Estado tudo o que ainda restava à esperança. Durante meses, nada aconteceu. Nenhuma ligação, nenhum aviso, nenhum indício de que o material estava sendo analisado. E, enquanto isso, os técnicos trabalhavam em silêncio, cruzando perfis genéticos, comparando números, extraindo fragmentos de ossos coletados nos anos 90. O corpo encontrado no Rio Iguaçu em 1992 estava entre eles, guardado em condições que, por acaso ou cuidado, tinham preservado o suficiente para um último teste. A máquina de análise não conhece dor. Ela não entende o que significa um desaparecimento. Ela não sabe que uma família esperou 31 anos. Ela simplesmente compara padrões, encontra compatibilidades, calcula probabilidades. E foi assim, sem drama, sem suspense, sem aviso, que a tela de um computador exibiu a informação que a família buscava desde 1992, 100% de compatibilidade genética. O corpo encontrado no Rio Iguaçu era Maristela Gest. A confirmação estourou na ciência como um dado. Mas na vida real, nas emoções humanas, na família, estourou como um terremoto. O tipo de revelação que altera o eixo interno de todo mundo que ouve. A polícia então marcou uma reunião. Não ligaram para dar a notícia, chamaram todos presencialmente. E isso já dizia tudo. Reuniões presenciais, décadas depois, não são para boas notícias. A família chegou com o corpo tenso, respirando fundo, segurando as mãos uns dos outros, como quem se prepara para encarar o que pode ser o pior momento de suas vidas, desde o desaparecimento. Quando o perito explicou, com voz firme e neutra, que o corpo de 1992 era de Maristela, a sala inteira pareceu parar. O tempo suspenso. O ar preso nos pulmões. A mãe de Maristela levou a mão ao rosto, não como quem se surpreende, mas como quem confirma o que sempre soube. Ela chorou sem barulho, sem desespero, sem cena. Chorou como chora quem já foi quebrado tantas vezes que não tem força para explodir. Os irmãos ficaram em choque. Cada um reagiu de um jeito. Um chorou, outro ficou imóvel, como se o corpo recusasse a informação. Outro soltou um suspiro tão profundo que parecia estar exalando 31 anos de angústia de uma só vez. Eles esperaram por um desfecho e agora ele estava ali, cru,
inevitável, doloroso. O perito detalhou que o corpo tinha sido resgatado do rio poucos dias depois do desaparecimento. A dor desse detalhe é indescritível. A família procurava, ligava para hospitais, pedia ajuda, colava cartazes. Enquanto isso, a resposta estava a poucos quilômetros deles, ignorada, arquivada, perdida na burocracia. A mãe repetiu, com voz baixa, quebrada: "Eu sabia que ela não fugiu. Eu sabia." A confirmação trouxe um fechamento, mas trouxe também uma revolta silenciosa. Não era só o luto, era a constatação tardia de que, se o Estado fosse eficiente em 1992, eles teriam enterrado a filha com dignidade. Teriam tido respostas. Não teriam vivido 31 anos em uma tortura emocional, mas agora havia apenas a verdade. A verdade, fria e tardia. E a verdade era: Maristela tinha sido encontrada em 1992, mas sua família só soube em 2023. A revelação da identidade de Maristela não trouxe apenas a certeza da morte. Ela abriu outra porta, uma porta ainda mais pesada, mais profunda, mais cruel, a necessidade de encarar o que realmente aconteceu com ela. Porque, naquele ponto, a pergunta "onde está?" finalmente tinha sido respondida. Mas a pergunta "o que fizeram com ela?" ainda estava no escuro. E essa escuridão era densa. Quando o laudo antigo foi resgatado dos arquivos, ele parecia um documento de outra época e era datilografado, com termos técnicos que já não são usados. Descrevia um corpo jovem, feminino, recuperado do rio Iguaçu, em avançado estado de decomposição, mas com indícios claros de que havia sido vítima de violência. A água sempre leva muita coisa embora, mas não tudo. O legista da época viu o suficiente para afirmar que a morte não foi natural. Havia marcas que poderiam indicar agressão. Havia sinais compatíveis com estrangulamento. E havia, acima de tudo, a constatação de que Maristela não caiu no rio, ela foi colocada lá. Isso, mesmo em 1992, já era evidente para um perito experiente. Mas o que faltou naquele laudo também dizia muito, porque ali não constava nenhuma coleta de material sob as unhas, nenhuma análise de vestígios, nenhuma preservação cuidadosa das roupas, nenhum registro de tentativa de comparação com desaparecidos, nenhum cruzamento com boletins da época. E isso não aconteceu por descaso de um único profissional, mas porque o Brasil daquela época não tinha protocolo adequado, estrutura adequada, nem sequer cultura técnico-forense. Era um país pré-DNA, pré-banco de dados, pré-integrado. E essas limitações cobraram agora um preço irreversível. A família ouviu tudo isso com um olhar que misturava choque, incredulidade e raiva. Como aceitar que respostas tão básicas não foram buscadas? Como aceitar que ela foi identificada apenas como mulher não identificada encontrada no rio, quando a cidade inteira já falava sobre seu desaparecimento? Como aceitar que ninguém cruzou os casos? Como aceitar que o corpo foi enterrado sem sequer uma tentativa séria de vinculá-lo a alguma família? É nesse momento da narrativa que a insanidade do caso se revela, enquanto a família tentava decifrar pistas, enquanto refaziam o trajeto, enquanto colavam cartazes, enquanto tentavam manter viva a chance de reencontro. Maristela estava morta, e o Estado sabia, não pelo nome mas pelo corpo. Ela foi encontrada dias depois, DAS, 3 décadas antes da confirmação final, mas a família, naquela época, não foi informada. A polícia não conectou, o AML não avisou, ninguém uniu os pontos. Esse é o tipo de falha que não apenas atrasa uma investigação, ela destrói vidas por décadas. O perito atual, ao explicar isso à família, falava com cuidado, mas também com honestidade. Ele sabia que aquelas palavras não eram apenas técnicas, elas eram lâminas. Ele disse o que precisava ser dito, que não havia mais como determinar todas as lesões, devido ao estado do corpo, que não havia mais amostras biológicas suficientes para identificar um agressor, que o contato com a água do rio apagou parte importante da cena, e que o tempo apagou o resto. As perguntas que antes eram sobre esperança agora se tornavam sobre violência. Ela sofreu, foi atacada por quem? Foi levada à força? Foi morta antes ou depois de ser colocada no rio? Teve chance de pedir ajuda? Havia testemunhas? Alguém viu? E por quê? Porque a mãe, nesse momento, não chorava mais.
Ela parecia atravessada por uma quietude que só existe em quem já ultrapassou o limite da dor humana. Ela olhou para o laudo por alguns segundos longos e disse algo que partiu o coração de todos na sala. Eu só queria ter encontrado ela antes. Só isso. Não precisava de mais nada. Ela não falava de justiça. Não falava de punição. Não falava de vingança. Falava apenas da dignidade negada, de ter esperado 31 anos por uma filha que já estava morta há 31 anos. Falava da crueldade de ter vivido metade da vida acreditando que ainda havia algo a ser feito. Maristela não era mais um desaparecimento. Agora, oficialmente, ela era uma vítima de homicídio. Um homicídio impossível de resolver. Um crime que o tempo triturou. Um caso que nunca avançou porque nunca começou de verdade. E isso, para a família, é o tipo de verdade que destrói e reconstrói ao mesmo tempo. Porque saber a verdade dói, mas não saber destrói. Agora, finalmente, a história de Maristela tinha uma resposta. Mas era a pior resposta possível. Quando a reunião terminou, ninguém levantou da cadeira imediatamente. Era como se os corpos estivessem ali, mas as almas ainda estivessem tentando entender o que tinham acabado de ouvir. A família Jess saiu da polícia científica em silêncio, andando devagar, como quem atravessa um corredor invisível, entre duas versões da própria vida, a vida antes da verdade, e a vida depois dela. No carro, ninguém falou por longos minutos. O tipo de silêncio que existe ali não é vazio, ele está cheio de coisas que ninguém tem coragem de dizer. É o silêncio de uma mãe que acabou de descobrir que a filha morta esteve a poucas quadras dela, o tempo todo. É o silêncio de irmãos que cresceram acreditando que ainda havia algo a ser feito, e agora descobrem que tudo estava decidido desde o início. É o silêncio de quem sente que foi traído pelo sistema, pela lógica, pelo destino. Um silêncio pesado, carregado, impossível de suportar por muito tempo. Mas, como todo silêncio absoluto, ele foi quebrado pela única pessoa que ainda mantinha força para falar, a mãe. Ela disse, com voz baixa, firme, num tom que carregava 31 anos de espera: eu quero enterrar minha filha. Do jeito certo. Essa frase marcou o início de um novo capítulo, o capítulo do luto. Um luto atrasado, deformado, torto, que não respeita nenhuma regra, porque começa 3 décadas depois da morte. A família precisava agora encarar um processo que qualquer família de desaparecidos teme: o luto sem possibilidade de justiça. Para eles, era como viver a morte pela primeira vez. Em 1992, não houve velório, não houve despedida, não houve última homenagem, houve apenas um vazio. Agora, em 2023, havia um corpo ou o que restou dele. Havia uma certidão, havia uma verdade. Mas o tempo tinha levado tudo o que era essencial: a chance de saber o que aconteceu, a chance de responsabilizar o culpado, a chance de fechar um ciclo ainda quente. A mãe de Maristela pediu para ver o local onde o corpo da filha havia sido sepultado como indigente. Não era um lugar bonito. Não havia placa. Não havia nome. Era apenas um espaço comum, genérico, num terreno simples. E, naquele chão anônimo, a mãe se ajoelhou como se estivesse diante de um túmulo importante. Porque estava. Era o lugar onde a filha descansou, esquecida, enquanto ela passava anos implorando por respostas. Ela colocou a mão sobre a terra e disse: você ficou aqui sozinha, mas agora eu te encontrei. Foi um dos momentos mais fortes de toda a história. Não havia câmera, não havia repórter, não havia polícia, não havia ninguém para registrar. Era apenas uma mãe e o chão onde a filha foi abandonada pelo sistema. E, mesmo sem testemunhas, foi ali que o luto começou de verdade. Depois disso, veio o processo burocrático de exumação, transferência e sepultamento digno. Um processo feito com cuidado, mas também com a frieza do Estado. Documentos, assinaturas, prazos, tudo isso contrastando com a profundidade emocional da situação. A família escolheu um túmulo definitivo, escolheu flores, escolheu uma lápide com o nome completo de Maristela Jess, um nome que finalmente voltaria a existir no mundo físico. O dia do novo enterro foi silencioso, íntimo. A família optou por algo simples. Não queriam atenção, não queriam imprensa. Queriam apenas despedir-se. E naquele pequeno cortejo, cada pessoa andava com a sensação de carregar nos ombros não apenas a história de Maristela, mas também o peso de 3 décadas de espera injusta.
Não houve discursos longos. Houve apenas verdade. Um dos irmãos colocou uma foto da irmã dentro da urna, a mesma foto que a mãe mantinha no criado mudo por 31 anos. A mãe soltou um suspiro profundo quando a urna desceu, como se finalmente tivesse permitido ao próprio coração descansar um pouco. Agora ela não está mais perdida, disse ela. Essa frase ficou gravada na memória de todos. Porque, para a família Gest, esse era o único consolo possível. Nada apagaria a dor. Nada traria justiça. Nada traria respostas. Mas, pelo menos, o ciclo da espera tinha terminado. Agora eles sabiam onde Maristela estava. Agora podiam visitá-la. Agora ela tinha um lugar no mundo, um lugar concreto, sagrado, definitivo. Ao final do enterro, a mãe ficou por alguns minutos sozinha diante da lápide. Ela ajeitou as flores, passou a mão sobre o mármore e disse baixinho: "Eu demorei, mas eu vim. Me perdoa." Foi o tipo de cena que nenhum filme, nenhuma obra de ficção, nenhum roteiro conseguiria reproduzir com precisão. Era dor real, dor humana, dor crua. Mas, de alguma forma, também era amor. Um amor que atravessou 31 anos. Um amor que enfrentou o tempo, o esquecimento, o descaso. Um amor que finalmente encontrou o seu fim não feliz, mas verdadeiro. A história de Maristela não terminou no dia do enterro. Na verdade, algo estranho acontece quando a verdade finalmente chega depois de décadas. Ela muda a forma como todos, família, vizinhos, conhecidos, até completos estranhos, olham para o passado. É como se, de repente, a vida inteira precisasse ser revisitada sob uma nova luz. A revelação não apenas fechou um ciclo, ela reabriu feridas, questionou estruturas, e deixou uma mensagem incômoda para toda a sociedade. A família Gest passou semanas tentando reorganizar emocionalmente os próprios pensamentos. A dor não diminuiu, ela apenas mudou de forma. Antes, era uma dor aguda, desesperada, alimentada pela dúvida. Agora era uma dor profunda, estável, daquelas que não somem, mas deixam a pessoa respirar um pouco melhor. Um luto que chega atrasado, mas ainda é luto. Um luto que, apesar de devastador, permite que a alma comece finalmente a cicatrizar. Mas, junto com o luto, veio também a revolta. A constatação de que tudo poderia ter sido diferente. Que Maristela foi encontrada dias depois, mas ignorada. Que o corpo estava sem nome porque ninguém cruzou dados, porque o sistema era arcaico, porque não havia protocolos de desaparecidos, porque o Brasil dos anos 90 falhou com ela assim como falhou com tantos outros. E essa revolta não era direcionada a uma pessoa específica. Era direcionada a um país inteiro que, durante décadas, tratou desaparecidos como estatísticas, e não como seres humanos com famílias esperando em casa. A mãe dizia repetidamente a mesma frase, como se fosse uma oração triste. Ela estava aqui o tempo todo. O tempo todo. Essa frase resume o trauma coletivo de centenas de famílias no Brasil, porque Maristela não foi a única. O caso dela, agora finalmente esclarecido, escancarou uma verdade que muita gente não gosta de admitir. Quantas outras famílias estão vivendo a mesma espera, enquanto a resposta está enterrada, registrada, arquivada em algum lugar que nunca será revisado? A repercussão dentro da própria polícia científica foi grande. O caso se tornou um símbolo interno do porquê o projeto de identificação é tão importante. Técnicos e peritos comentavam nos corredores que a história de Maristela era exatamente a razão pela qual o trabalho deles precisava continuar e se expandir. Cada corpo identificado não é apenas um dado resolvido, é uma vida devolvida ao seu nome, é um luto permitido, é uma dignidade restaurada. E, enquanto isso, no bairro Cajuru, as pessoas mais antigas começaram a olhar para a história com um sentimento de quase incredulidade. Aquela jovem que sumiu e virou um mistério durante décadas tinha estado morta desde o início. Não houve sequestro prolongado. Não houve vida em outra cidade. Não houve recomeço. Não houve segredo escondido. Houve apenas violência rápida, cruel e silenciosa. Houve apenas uma jovem tirada do mundo antes de ter a chance de viver plenamente. E houve, principalmente, um Estado incapaz de conectar os pontos mais básicos. A história de Maristela também passou a circular nas redes. Pessoas que nunca conheceram sentiram a necessidade de comentar, de compartilhar, de refletir. Porque a tragédia dela dialoga com um medo coletivo, o medo de desaparecer sem deixar rastro.
o medo de não ser reconhecido, o medo de ser esquecido pelo sistema. E, ao mesmo tempo, ela dialoga com a força humana de quem se recusa a desistir como fez sua mãe, por mais de 11.000 dias seguidos. É aqui que reside o impacto mais profundo desse caso. Ele não é apenas uma narrativa trágica. Ele é um alerta, uma denúncia, um espelho. Maristela ensina que a tecnologia salva, mas que, se tivesse chegado antes, teria salvado muito mais. Ensina que famílias não deveriam carregar a investigação sozinhas. Ensina que protocolos não são burocracia, são vidas. Ensina que uma falha na identificação de um corpo não é um erro de papel, é uma catástrofe que se estende por gerações. A mãe de Maristela, ao final de tudo, passou a dizer algo que resume perfeitamente o impacto existencial dessa história: eu ganhei a verdade, mas perdi 31 anos com a minha filha. Essa frase deveria ecoar em qualquer escritório de polícia, em qualquer departamento de desaparecidos, em qualquer AML do país. Depois do enterro, a família começou a reorganizar a casa. O quarto de Maristela, que permaneceu intacto por décadas, finalmente pode ser mexido. Não por esquecimento, mas por fim. As roupas foram dobradas com cuidado, algumas guardadas, outras separadas. A foto que ficava no criado mudo foi colocada em uma moldura maior, no centro da sala. Agora, não era mais um símbolo de procura. Era um altar de memória. No túmulo novo, com nome, flores e dignidade, a família visita Maristela regularmente. E, em toda visita, há um misto de tristeza e alívio. Não é um túmulo que resolve a dor, é um túmulo que permite respirar. É a primeira vez que eles têm um lugar para colocar flores, para fazer orações, para conversar com ela em paz. O caso de Maristela não termina com justiça. Não termina com a punição do culpado. Não termina com reviravolta. Termina com a verdade e, às vezes, é o que resta quando tudo o mais foi perdido. A história dela deixa um legado silencioso, porém poderoso. Nenhuma pessoa desaparecida é apenas um nome num papel. Cada caso precisa de esforço real. Cada família merece respostas. Cada corpo merece identidade. Cada vida merece dignidade. E se existe algo que impede a tragédia dela de cair no esquecimento, é o amor que a família carregou durante 3 décadas, um amor que resistiu ao tempo, ao silêncio, ao Estado, à falta de respostas, e que finalmente encontrou o único tipo de fim possível. Maristela Dias não está mais perdida. Não está mais sozinha. Está, finalmente, onde deveria estar, com seu nome, sua história, sua família e, agora, na memória de todos que conhecem sua história.